É no seu dia a dia que se vive, é pra frente que se anda, é pra cima que se olha. A Rádio Benfica lhe convida agora para falar com você hoje e fazer parte do seu dia a dia. Boa tarde, está entrando no ar mais um programa Dia a Dia da sua Rádio Benfica. Eu sou Luiz Carlos e toda segunda-feira das 17 às 18 horas nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Benfica, no Shopping Benfica, no bairro Benfica, é tudo Benfica, para trazer para vocês sempre assuntos que façam parte do meu, do seu, do nosso dia a dia. Quer estejamos no Ceará, no Nordeste do Brasil, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. O que eu vou trazer, o que eu vou conversar hoje tem tudo a ver com o que pode acontecer no mundo inteiro. É uma coisa muito até comum, corriqueira, que é a perda do celular por conta de roubo. É uma das coisas mais comuns, eu acredito. Os celulares têm aí, me corrijam, meados da década de 90 para meados de agora de 2020, 30 anos que ele se massificou e obviamente se tornou objeto onde você coloca toda a tua vida dentro daquele instrumento hoje, que é praticamente imprescindível na vida moderna de qualquer pessoa, de qualquer parte do planeta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, dia 3 de agosto de 2026, minha gente, o ano está já terminando. Vou falar disso, a gente vai conversar um pouco para entender o que se pode fazer, inclusive, quais são as recomendações que se falam, e também vou falar sobre o golpe do falso advogado, que também é outra coisa que tem a ver, não tem a ver com celular, mas muitas vezes acaba tendo, porque você, através do teu celular, que muitas vezes você cai nesse golpe do falso advogado. Ou seja, são coisas que fazem parte, como eu já falei, dos nossos dia a dia, nem gostaríamos que fizesse, mas infelizmente fazem. E se fazem, o meu trabalho aqui, o meu objetivo da Rádio Benfica é sempre trazer informação que possa nos ajudar, a mim, a vocês, minhas amigas, meus amigos, para que a gente consiga, digamos assim, sair dessa situação difícil da melhor maneira possível. Se é que pode se sair da melhor maneira possível, mas de uma maneira que seja menos danosa. Eu só queria começar o programa antes de falar do tema. Eu sou muito observador. Aliás, eu sempre fui. E depois que eu tenho essa minha função de comunicador, toda segunda-feira, já tem mais de 7 anos que eu estou aqui na rádio, eu costumo observar comportamentos, principalmente que tem a ver no atendimento de trabalho. Eu já trabalhei em várias empresas, já dei palestras também sobre alguns temas, costumeiramente eu sou chamado também, faço algumas, faço cerimonial, mas é importante a gente destacar atendimento, como é que está hoje a vida das empresas, não é? Eu fui numa rede de supermercado no bairro que eu moro na Aldeota, e lá, não vou citar o nome da rede, eu cheguei no meados da semana e perguntei se tinha queijo, para fatiar, obviamente. Todo mundo compra. E lá na hora disseram, uma senhora de um lado disse, outra senhora do outro lado disse assim, moço, não tem porque a pessoa faltou de última hora e não tem realmente um profissional dentro do supermercado que saiba fatiar. Até aí a gente acaba entendendo que essas coisas acontecem. Aí eu perguntei, mas qual foi a solução que foi dada? A solução que foi dada foi trazer uma pessoa de uma outra localidade. Aí eu perguntei de onde? É daqui de perto? Não, é do bairro de Antônio Bezerra. Para quem mora em Fortaleza, o bairro de Antônio Bezerra fica numa direção completamente oposta a que eu moro. Ou seja, ia demandar ali talvez uma hora e meia para a pessoa chegar lá. Mas tudo bem, fui embora, não comprei, fui num outro supermercado e acabei comprando. Quando foi no sábado, eu voltei, aí com o objetivo também de comprar, e não vi a pessoa lá na parte dos frios, a pessoa que corta. Fui me dirigir para a parte dos pães, eu ia comprar pães também, aí uma moça me atendeu, chamada Fran, fui muito bem atendido por ela, por sinal, ela me atendeu, ela disse assim, o senhor quer assim, 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 preparou, eu fiz o pedido dos pães, os tipos de pães que eu queria, e ela
me entregou e eu agradeci. Aí fui lá para a parte dos frios. Quando cheguei na parte dos frios, não tinha ninguém. Tem uma sinetinha, eu toquei a sinetinha, obviamente para a pessoa que iria cortar os frios. Quando eu me deparo de novo com a Fran, achei que ela fosse dizer que, olha, não temos mais uma vez aqui uma pessoa para cortar os frios. Ela disse assim, por não, você deseja quanto de queijo, que tipo de queijo? Aí eu perguntei para ela, eu digo, olha, eu estou surpreso com você. E inclusive vou contar essa história lá na rádio, porque eu acho que é importante a gente destacar a sua, digamos assim, a sua competência, a educação, gentileza, a sua atenção. Ela disse, não, é porque realmente eu não só trabalho lá na padaria, como eu também trabalho na parte de frios. Então eu estou exercendo as duas funções. Eu disse, olha, você está de parabéns, muito bom profissional, uma profissional tão qualificada como você. E aí ela disse assim, até porque houve falhas de atendimento e a gente está aqui para suprir. Eu digo, quisera cada supermercado tivesse pessoas mais, a Fran 2, a Fran 3, a Fran 4. E eu fiz questão de dar esse depoimento aqui porque é muito importante. A gente, quando é cliente, eu observo muito o comportamento das pessoas, como é o atendimento. E muitas vezes um mau atendimento é decorrência de um mau gerenciamento também, como aconteceu na falha dos frios. Não se buscou uma solução mais imediata, então uma solução mais trabalhosa e mais demorada. Então, assim, é importante também a gente destacar quando você se depara com profissionais onde você é bem atendido e esse profissional te surpreende no bom sentido. Queria fazer esse registro. Fran, eu prometi, tá aí o registro e vou depois até encaminhar. Mas falando de celular roubado, celular roubado, furtado, quer seja o nome que se use, é uma experiência bastante desagradável. Além do prejuízo financeiro, há também a perda de informações pessoais e acesso a invasão de privacidade. Você tem muitas vezes suas informações confidenciais e tudo mais, suas trocas de mensagens com pessoas, os aplicativos de banco, não é, minha gente? É muito complicado. Então não é só a perda financeira do aparelho, mas é a tua provável ou a possibilidade, eu diria assim, de uma perda financeira até maior, dependendo do tipo de ladrão que roubou o teu telefone. Segundo dados do 17º Anuário Brasileiro, publicado em 2022, já tem um pouquinho de tempo, 4 anos, mais de 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil. Acontece que, mesmo tomando todos os cuidados, ainda existe a possibilidade de acabar ficando sem um aparelho. É lógico, a gente não dá para você também ficar grudado, agarrado no telefone celular direto, não é? E se esse for nesse momento, é provável que a gente esteja falando, alguém está sendo roubado, ou assaltado, ou furtado, digamos assim. Então, como é que a gente pode evitar maiores prejuízos quando se tem, infelizmente, o seu telefone celular roubado? Agora, 17h13, esse é o programa Dia a Dia comigo, Luiz Carlos, e eu estou aqui todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas, para trazer assuntos que façam parte do nosso dia a dia. E telefone roubado, celular roubado, furtado, chame lá do que for, perdido, é sempre uma dor de cabeça muito grande. Então, perdeu, furtou, foi roubado, literalmente falando, primeiro avisa o teu banco. A primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com o banco para informar sobre o roubo ou furto do seu telefone celular, pedindo um bloqueio temporário das contas e cartões. Normalmente você tem muitos cartões associados àquela conta bancária. Agir rapidamente nesse aspecto é essencial para proteger suas finanças e evitar prejuízos maiores, como eu citei. Então, primeira coisa é avisar seu banco. Para tudo e vai ligar para o banco. Depois, bloqueie o celular e apague os dados. O próximo passo é apagar todos os dados remotamente. Para aparelhos Android, tudo o que você precisa fazer é acessar um computador ou um outro dispositivo móvel e digitar na barra de navegação android.com/find, fazer o login e clicar em limpar dispositivo. Já os aparelhos iOS, no caso os iPhones, o processo é semelhante. Acesse o iCloud.com, faça o login e clique na opção buscar iPhone, em seguida apagar iPhone.
Você vai perder tudo, mas é muito mais negócio do que você deixar todas as tuas informações, as tuas fotos, as tuas trocas de mensagens, teu histórico financeiro nas mãos de um bandido. Terceira coisa que você tem que fazer, faça o bloqueio do e-mail. Após finalizar os 2 passos iniciais, que o primeiro é revisando, avisar o banco, o segundo, bloquear o celular e apagar todos os dados, faça o bloqueio do e-mail e linha telefônica. Após finalizar os 2 primeiros passos, é hora de bloquear o acesso ao seu dispositivo. Isso pode ser feito através do bloqueio do e-mail junto à operadora. E por essa razão que é super importante ter o número do e-mail anotado em algum lugar seguro. Então, o terceiro passo foi esse. O quarto passo seria: saia de todas as contas logadas e altere as senhas. Saia de todas as contas logadas e altere as senhas. Não esqueça de alterar o mais rápido possível as senhas de todas as contas e aplicativos associados ao seu celular, como e-mails, aplicativos bancários e redes sociais. Tudo isso pode ser feito de forma remota, pelo computador ou usando um outro aparelho. Você pode pegar seu notebook, laptop, se você quiser chamar assim. Faça o boletim de ocorrência. Na sequência, registre um boletim de ocorrência pela internet ou pessoalmente. Esse documento é essencial para comprovar o roubo do furto, que pode ser solicitado por sua seguradora durante o processo do sinistro. Então é importante. Minha gente, você faz boletim hoje, BO eletrônico, é bem rapidinho e você não precisa, já num momento de tanto sufoco como esse, você não precisa se deslocar aí numa delegacia de polícia, no caso. Entre em contato com o seguro. Após tomar as medidas iniciais, entre em contato com a seguradora para informar sobre o incidente e iniciar o processo de substituição do dispositivo ou o reembolso do seu aparelho. Clientes com seguro, aí tem vários tipos de seguros que você pode fazer diretamente com quem você contratou aquele seguro. Agora, a gente se faz uma pergunta que é muito comum. O que os bandidos fazem depois de roubar um celular? Bandido, é pilantra, não é, minha gente? Literalmente falando. 17 horas e 17 minutos. Então, a pilantragem aí deve ter 1001 ideias, porque eles passam... Eu tive um chefe, no tempo que eu trabalhei numa grande empresa, que ele dizia: gente, a gente do bem vai tendo ideias, implementando processos, mas gente do mal, para burlar as empresas e promover o roubo, eles passam 24 horas tramando. E é verdade. Depois de roubar um celular, os criminosos costumam realizar invasões de contas bancárias, a gente está falando sobre isso, vender o aparelho no mercado ilegal e desmontá-lo para retirar as pecinhas lá, que são muitas. O processo envolve uma rede criminosa rápida que busca o lucro imediato. É uma rede tão grande, um emaranhado, digamos assim, de bandidos nesse país, como existe também no mundo, que rapidamente é muito difícil você recuperar o telefone, mas acontece sim. Acesso a dados e golpes financeiros. A remoção do chip. O chip, que é o SIM card, é retirado rapidamente e colocado em outro aparelho para receber códigos de confirmação por SMS. Estou falando o que a bandidagem faz. Invasão de aplicativos. Usam as funções esqueci senha, olha só, minha gente, para redefinir acessos de bancos, e-mails e redes sociais usando o número de vítimas. O cara está lá com o teu telefone celular, diz esqueci a senha, e aí ele já está com o aparelho lá mesmo, e bandido, infelizmente, tem aquela criatividade que ninguém duvida. Falsos contatos. Entram em contato com vítimas, fingindo ser a polícia ou suporte técnico para tentar conseguir senhas de desbloqueio. Tem que ter cuidado, minha gente. Vamos ter cuidado, 17 horas e 19 minutos. E a clássica pergunta, que é o que a gente está falando, o que a bandidagem faz. E o que a gente fala para a gente mesmo. Meu celular foi roubado. Bota a mão na cabeça, literalmente falando, e pergunta, e agora? Meu celular foi roubado, e agora? A gente sabe, todo mundo conhece alguém que já passou pelo susto de ter um celular roubado. Eu, inclusive, aqui, que vos falo, já tive essa infeliz situação, já vivi essa infeliz situação. E além do impacto emocional, vem a dúvida, o que fazer agora? É a pergunta que a gente faz.
Nós sabemos, todo mundo conhece alguém que já passou por isso e sentiu dificuldades em saber que para fazer, e agora é preciso saber o que se fazer para se proteger do incidente. Como pode um aparelho tão pequeno guardar tanto a nossa vida, minha gente? É mesmo, né? Fotos, vídeos, mensagens, documentos, senhas. O que menos importa é o celular em si, é o aparelho. Esse aí você pode arranjar um dinheirinho depois, comprar. Se você tiver reserva, você compra até um melhor. Financia, vai depender da tua possibilidade financeira. O que realmente preocupa é o que está contido dentro daquele aparelho, dos nossos aparelhos celulares. E aí vem o desafio, por onde começar? Você com a mão na cabeça e perguntando por onde eu começo. A situação pode nos deixar paralisado, e cada informação é importante para ter um caminho diferente de proteção. Aí o assunto eu trago aqui de novo, né, sobre a segurança financeira. O tempo é precioso, a gente tem que correr, não pode ficar pensando o que eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, mais tarde eu vou fazer. E aí fica, enquanto isso a bandidagem está com o teu aparelho lá. Então a gente, até repetindo um pouco para frisar bem, eu achei extremamente importante a gente dar esse destaque. Primeiro é bloqueio o chip e a linha com a sua operadora. É uma outra sugestão também de você já bloquear a linha com a operadora. A primeira ação deve ser bloquear o chip imediatamente para impedir o uso indevido do seu número em autenticações, golpes, fraudes. Isso reduz bastante o risco de novas ocorrências. Eu achei importante porque a partir do momento que a gente já disse para a operadora que eu perdi, fui roubado e etc., não tenho mais o aparelho, a operadora já vai tornar ciente que a partir de então qualquer movimentação deixou de ser deixou de ser de sua responsabilidade, tá? Lembrando que a história que a gente já falou há uns minutos atrás do boletim de ocorrência, porque isso vai ser pedido e você vai precisar apresentar. Apague os dados de bloqueio do aparelho remotamente. Também já falei, os celulares oferecem recursos que permitem bloquear e apagar remotamente todas as informações que estiver naquele aparelho. O Android, repetindo, você acesse o Find My Device pelo navegador e escolha limpar dispositivos. No caso dos iOS, dos iPhones, entrar no iCloud, vai em busca de iPhone, ative e apagar iPhone. E aí ele vai ficar apagadinho. Você vai ter um prejuízo enorme por conta da perda das informações que você tinha, né? Essas ações ajudam a proteger suas informações pessoais de acesso indevidos. E para não perder fotos, vídeos e documentos importantes, mantenha sempre o backup automático ativado. É uma recomendação, já que você vai ter que perder tudo, porque é melhor você perder tudo, começar do zero, por exemplo, as fotos com família, as viagens que você fez, seu casamento, seu noivado, seu término de faculdade, tudo isso vai se perder, literalmente falando. 3. Avise uma instituição financeira e bloqueie cartões. Entre em contato com as instituições financeiras, bloqueie as senhas eletrônicas e cartões. Se você é associado ao Sicredi Pioneira, pode fazer isso pelo número 0800 724 4770. É uma sugestão que a gente está dando. Depois você também pode acessar o site registrado do Banco Central para verificar os seus dados, se os seus dados foram usados para empréstimos, aberturas de contas e outras operações financeiras não reconhecidas. Você pode acessar o site registrado do Banco Central. Cuidado para não acessar o site errado, no caso falsificado. Bloqueie o e-mail, registro do boletim de ocorrência, como eu já falei. Então você vai lá atrás daquele númerozinho do e-mail, que está lá na caixa do aparelho. Eu costumo fazer assim, eu guardo sempre a caixa do que eu estou usando. E qualquer coisa a gente tem lá o númerozinho salvo lá, né? Então não tem. E a última dica, reforçando que já foi dada, inclusive, altere senhas e saia de todas as contas. Aplicativos bancários, e-mails, redes sociais, carteiras digitais, todos podem ser acessados remotamente se o aparelho não estiver devidamente bloqueado. Por isso, altere suas senhas o quanto antes. Isso ajuda a evitar clonagens, invasões e outros golpes. Redes sociais, imagina ele pegar lá tuas fotos, né, tuas postagens, que é o que não falta hoje a gente usando imagens indevidas, criando por inteligência artificial. A gente viu casos recentes nesse final de semana
em programas de TV, onde se usou a foto de uma atriz famosa, e aí fizeram vários vídeos, postagens, como se fosse ela, na verdade não era a pessoa, né? Como se prevenir e proteger seus dados? Use senhas fortes e diferentes para cada aplicativo. Se você usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ninguém é bobo para usar isso aí, lógico. Então você vai usar uma outra sequência diferente, completamente diferente disso aí. Ative a verificação em 2 etapas, sempre que possível. Evite salvar senhas em notas ou fotos. Não mantenha aplicativos bancários logados automaticamente. Cadastre seu celular em serviços de rastreamento para garantir a segurança. Minha gente, infelizmente, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Eu fiz questão, não é a primeira vez que eu tenho esse assunto, mas a cada dia que passa, a gente fica cada vez mais assim, perplexo, ou de queixo caído, infelizmente, com a sofisticação da bandidagem, da pilantragem aí no meio do mundo, né? Com os índices alarmantes, de roubo de aparelhos no Brasil. Então, todo cuidado é pouco, é importante. Tem algumas dicas também que eu já acho que eu falei no programa anterior. Eu sou muito de fazer isso. Eu estou dizendo aquilo também que eu tenho que me corrigir. Eu gosto muito nas viagens e em locais que eu acho bonito. Eu gosto de observar arquitetura, prédios antigos, me fascinam. Gente, também é importante você ver o cotidiano das pessoas e as paisagens da natureza de um modo geral. A gente fica ali meio que deslumbrado com um pôr do sol e se descuida um pouco. É preciso a gente ter cuidado com isso. Tá no meio de um movimento, numa praça, olhando para aquele templo, aquela igreja muito bonita. Eu fotografo igreja em onde eu ando, e aí assim você começa a meio que se descuidar, e é nessas horas que a bandidagem aproveita. Então é preciso a gente ter cuidado para a gente fazer as nossas fotos com segurança e depois não ter que, como se diz no ditado popular aqui no Nordeste, chorar pelo leite derramado, literalmente falando. Não é isso que eu desejo a você. Desejo a você, minha amiga, meu amigo, que se previna. A prevenção, aliás, a prevenção é importante para tudo, não é? É importante, inclusive, para a doença. Fazer check-ups periódicos, exames de sangue, os famosos hemogramas. Quem sabe você, ao fazer, não descobre que você tem alguma coisa, talvez assim, já tendendo para uma complicação orgânica na tua saúde. Então, assim como é importante na saúde, é importante também na prevenção do teu aparelho celular. Porque, como eu falei, isso aqui tem a vida da gente todinha aqui dentro. Não dá para a gente esquecer, minimizar a importância. Nós precisamos viver com ele por questões de trabalho, por questões de lazer, questões culturais, de aprendizado e de comunicação. A gente não vive sem comunicação. Um outro assunto, 17 horas e 28 minutos. Você está sintonizado na Rádio Benfica. Esse é o programa Dia a Dia comigo, Luiz Carlos. E eu estou aqui todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas, para trazer uma informação que faça parte do meu, do seu, do nosso dia a dia. E o segundo também é um outro assunto um pouquinho amargo, né? Mas é aquela história, todo remédio é amargo. Então aqui não é exatamente um remédio, mas é também uma advertência, acaba sendo, como eu falei das advertências da perda, do roubo do celular e o que fazer, quais são as ações. A gente vai falar aqui sobre um golpe muito comum que é do falso advogado. Literalmente falando, no final eu vou falar porque eu quase passei por isso, mas eu vou dar meu depoimento no final. Vamos lá. Você já imaginou receber uma mensagem informando que uma ação judicial foi vencida e que para liberar o valor basta realizar o pagamento via Pix, de uma taxa que eles inventam lá. A proposta parece legítima, convincente, até urgente. E é assim que começa o golpe do falso advogado, em uma fraude que tem enganado milhões de brasileiros. Quase, como eu falei, quase me enganou, viu? Foi por pouco. Em 2024, a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, a OAB São Paulo, recebeu 440 denúncias desse tipo de golpe. De janeiro a março de 2025, o número triplicou para 1.300, ou seja, 2024
foram 440 denúncias. Já em 4, 5 meses de 2025 já triplicou. 3 vezes 4 são 12, deu 1.300. É um absurdo. Se você ainda não conhece a prática, tem um processo judicial em andamento, ou conhece alguém nessa situação, é importante saber como se proteger para não cair no golpe do falso advogado. Minha gente, a vida é assim. Muitas vezes, a gente tem que entrar na justiça para buscar os nossos direitos ou para nos defendermos também. Quando a gente entra num processo, o processo, ele por lei, ele tem alguma parte, as partes são públicas, não tem segredo, a sociedade tem a obrigação de saber, ou pelo menos ela foi notificada, você vai saber se você quiser ou não, fica o livre-arbítrio. E aí é nessa hora que nós, pessoas do bem, que muitas vezes entramos num processo contra uma operadora até de telefone celular, que está cobrando contas indevidas, ou cartão de créditos, ou mesmo se a gente foi vítima de um estelionato, e a gente vai se defender na vida. Quando vai se defender, está lá o nome da gente lá, processo tal, na vara tal, do tribunal tal, do estado tal, e por aí por diante. Ou seja, toda a informação está toda feitinha ali, está só esperando o pilantra, o bandido, criar uma situação, ligar para você e entrar com o golpe. Mas como é que funciona o golpe do falso advogado? O golpe do falso advogado é uma fraude em que criminosos se passam por advogados ou representantes de escritórios de advocacia para enganar pessoas com processos judiciais em andamento. Eles entram em contato com as vítimas por telefone, e-mails ou aplicativos de mensagens, informando que a pessoa ganhou uma ação judicial e que precisava realizar um pagamento para liberar o valor da indenização. Para tornar o golpe mais convincente, os criminosos usam dados reais das vítimas, como o nome completo da pessoa, o número do processo e informações sobre a ação judicial. Como eu falei, é de conhecimento público. Eles também podem falsificar documentos como guias de pagamentos com o brasão do governo federal para dar mais veracidade à fraude. Após o pagamento, exigido pelos golpistas, eles desaparecem, recebem e deixam as vítimas no prejuízo. Esse tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum, principalmente devido ao fácil acesso e a informações públicas sobre processos judiciais que a própria lei garante que sejam públicas. Como o golpe do falso advogado chegará até você, agora às 17h33. Os criminosos usam diversas estratégias para aplicar o golpe do advogado falso e podem entrar em contato por e-mail, aplicativos de mensagens ou telefone. É isso que é um meio mais comum, digamos assim, são os canais mais comuns que eles usam. O phishing é uma técnica de fraude digital em que os criminosos, no caso, se passam por instituições confiáveis para enganar pessoas e obter informações sensíveis, como senhas, dados bancários ou número de documentos. Esse tipo de golpe costuma ser aplicado por e-mail, mensagem de texto ou até pelas redes sociais. Esses conteúdos que parecem legítimos, mas direcionam a vítimas para sites falsificados. Então, ele entrou em contato com você, meu amigo, minha amiga, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O www.xxxxx alguma coisa, cuidado, checa, é esse mesmo. Vai lá no Google, pergunta qual é o site oficial, por exemplo, da Receita Federal. Ele vai te dizer qual é. Então, assim, você tem obrigação para o teu próprio bem de fazer isso. No golpe do falso advogado, a técnica simula comunicações de escritórios de advocacia e órgãos judiciais sobre supostas atualizações de processos judiciais, usando linguagem formal, logotipos oficiais e instituições para que a vítima realize um pagamento via Pix para liberar uma indenização. Ou seja, a pessoa chega dizendo que você ganhou a ação que você estava movendo contra a empresa X, e aí, mas para que o ganho, né, financeiro que você auferiu, entre aspas, que é mentira, para você receber, você vai ter que pagar alguma taxa.
E aí essa taxa é através de um Pix, que obviamente que não vai para lugar nenhum, vai para o bolso do pilantra, do bandido, literalmente falando. As mensagens contêm links para páginas ilegítimas, começa por aí, tem que ter muito cuidado nos links que você baixa, o que lhe mandam acessar. Que imitam sites de tribunais ou escritórios de advocacia. Nesses ambientes, a vítima é induzida a fornecer informações pessoais ou a realizar transferências. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho mais detalhadamente sobre. Agora são 17 horas e 35 minutos. Você está sintonizado comigo no programa Dia a Dia. Eu sou Luiz Carlos e aqui a gente está trazendo sempre informação que seja útil na tua vida, que possa te ajudar na condução, para evitar. Hoje a gente está, hoje eu diria que sim, hoje o programa aqui é de alerta. O que você fazer para não cair no golpe do falso advogado? O que você tem que fazer para se prevenir do roubo de telefone celular? O que você fazer quando o teu telefone for furtado, roubado, perdido e etc. Então a gente também já falou sobre isso e eu vou continuar falando agora sobre o golpe do falso advogado. Como se não bastasse tanta coisa falsa na vida, ainda tem um falso advogado. É impressionante. Mensagens no WhatsApp. O WhatsApp, minha gente, é porque é o aplicativo de comunicação mais comumente utilizado no Brasil. Tem outros, mas aí, resumindo, a importância é sobre aplicativos de comunicação. Outra forma comum de aplicação de golpe do advogado falso é por meio de mensagens nesse aplicativo. Os criminosos clonam o número do telefone de advogados reais existentes e criam perfis falsos com fotos e informações dos profissionais. Eles entram em contato com as vítimas, informam sobre um suposto processo judicial e solicitam pagamento para liberar a indenização. Para dar credibilidade ao golpe, os golpistas enviam documentos falsificados, como guias de pagamentos com brasão, está lá uma folha com brasão Receita Federal, sei lá, Secretaria, tudo público, desses órgãos públicos, e aí você fica olhando ali, ele está me mostrando uma coisa, né? Está lá o brasão do Brasil todo verdinho e amarelo, que coisa, não pode ser mentira. Então, assim, muitas vezes as pessoas, aquelas pessoas que hoje, até os mais jovens que já nasceram nessa geração de internet, eu até já fiz um programa sobre isso, até eles são passíveis de caírem no golpe. O que dirá os mais velhos, que já estão na faixa dos 70, 80, que tem o quê? Tem 30 anos os celulares, e tem o quê? Tem 15 anos, que é essa tecnologia dos smartphones. Então, assim, de repente, é muita novidade para quem viveu numa época que até que a TV era preto e branco, até que computador de escritório não existia. Existiam os grandes computadores nas grandes companhias, né? Então, assim, é preciso a gente ter esse cuidado. Década de 80, quando os computadores de trabalho dos escritórios surgiram, 80, 90, tem até hoje, né, os portáteis, mas assim, quem nasceu na década de 30, 40, ainda vai estar tendo alguma dificuldade de fazer essas adaptações. Então precisa ter cuidado. Eu queria aproveitar, já que falou de WhatsApp, eu vou dar agora o meu depoimento antes de continuar a pauta. Tem algumas coisinhas ainda para a gente falar, 17 horas e 39 minutos. E nós estávamos viajando aqui para uma região de praia. Estava eu, a minha esposa, a minha filha mais velha, o esposo dela, familiares, todo mundo no hotel, quando chegou uma mensagem no telefone da minha esposa. E aí ela disse assim: atende para mim, que eu tô aqui ocupado, alguma coisa assim. Aí eu atendi. Aí era um rapaz dizendo: olha, eu gostaria de entrar em contato com fulana de tal, disse o nome da minha filha completo. Eu estou ligando através do telefone de dona, da mãe dela, no caso, e para dizer que a causa que ela entrou na justiça foi resolvida, o valor de R$95 mil, que é o valor do ganho de causa dela, já está liberado. A gente só precisa acertar as condições e ver alguns detalhes da operacionalidade disso, dessa
Aí eu disse, não falei nada, eu disse, tá bom, o telefone é da minha esposa, eu vou conversar com ela e vou falar com a minha filha, entender essa história e nós voltamos a entrar em contato com você. Aí ele continuou insistindo, eu peguei e desliguei o telefone. Conversei com a minha filha mora em outra região do país, completamente diferente. Nunca nem pisou nessa cidade, nesse fórum, era um fórum da cidade de Juazeiro do Norte, ela nunca nem foi no Juazeiro do Norte. E nunca teve nenhuma ligação com qualquer empresa daquela região. Bom, ela até porque ela mora em outra região do país, bem distante. E ela disse, pai, não tem nada a ver com isso, nunca entrei na justiça contra empresa nenhuma, etc. Ou seja, era o famoso golpe. E eles continuaram mandando mensagem. A gente não bloqueou. No primeiro momento ele continuou mandando mensagem. A gente entendeu que ali era um golpe. Por pouco eu não fui cuidadoso e automaticamente já desconfiei. Bloqueamos e denunciamos. Tá? Então, assim, isso praticamente aconteceu comigo, não houve a consolidação, graças a Deus, dessa situação, mas acontece, minha gente, acontece. Olha só a artimanha da bandidagem. Não ligou para a pessoa, para a vítima, ligou para a mãe da vítima, quem atende é o pai da vítima, que por sua vez a gente foi entender o processo, era tudo uma tentativa de golpe. Bom, uma outra situação, eu estou com processo, é muito comum a gente estar com processo na justiça, como faço para não cair em golpes? Vamos lá. Ter um processo judicial em andamento faz de você um alvo mais fácil para golpistas. De repente, é mais fácil. Eles aproveitam a ansiedade de quem está para uma decisão favorável ou para uma indenização para ser aplicada, para se aplicar o golpe do falso advogado. Por isso, tomar alguns cuidados faz toda a diferença na hora de se proteger. É muito comum, gente, você entra no processo da justiça, nós estamos em 2026, tem processos aí que você pode ter entrado no ano 2000, 26 anos atrás, ou no ano 2015, ou mesmo 2020. A justiça é demorosa, é morosa, é demorada, literalmente falando, e você fica no anseio, né, de receber, poxa, precisava tanto, muitas vezes você está vivendo um momento financeiro que aquele dinheiro extra poderia ser a tua salvação. E aí, muitas vezes, é nesse cenário que eles tentam te pegar, né, e pressionando, fazendo pressão, decida logo rápido. E aí, infelizmente, muita gente cai no golpe. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, muita cautela. Desconfie de qualquer pedido de dinheiro. Desconfie de qualquer pedido de dinheiro. Seja qual for o motivo apresentado, né, pela falsa justiça, a própria justiça não cobra valores antecipados para liberar indenizações ou concluir etapas de um processo. Você entrou na justiça, foi feito um cálculo X qualquer, e diz que você vai receber 50 mil reais. É a tua expectativa. A justiça não vai te ligar para dizer, olha, para você ganhou, já foi julgado em seu favor, para você receber os 50 mil reais, você tem que pagar isso, aquilo. Não existe isso. Antes de receber, não. É comum que os golpistas afirmem que o pagamento é urgente e necessário, tudo deles é urgente, que é para poder você se assustar, se apressar e não raciocinar direito, para que o dinheiro do processo seja transferido. Ou seja, resolve logo essa pendência, porque daqui a pouco o dinheiro tem que entrar na tua conta. E aí é onde começa a situação. Se isso acontecer, mantenha calma, respira fundo e não realize nenhuma transação. Ele está mandando eu transferir R$1.000 para eu poder receber os 50 mil reais que eu estou dando aqui de exemplo, antes de confirmar todas as informações. Os criminosos se aproveitam da pressa, da famosa pressa e do receio para induzir decisões precipitadas. O que eles querem é isso, minha amiga, 17 horas e 44 minutos, é que eu, nem você, nem nenhum de nós, a gente pare para raciocinar, a gente caia direto no golpe, porque quanto mais rápido você decidir errado, para eles é melhor. E aí manter a calma é fundamental. Liga para o advogado, questiona, você está à frente do processo, estou recebendo aqui mensagens,
era para ter vindo, é você mesmo, confirma, checa lá as informações. Mesmo que os documentos pareçam verdadeiros, com o brasão lá, como justiça julgou, decisão do desembargador fulano de tal, por exemplo, nunca confie em pedidos que venham por mensagens ou anexos de e-mail que fora dos canais habituais de contato do seu advogado. Normalmente, um advogado, a gente tem o número dele, ou conhece o escritório dele, ou a casa dele, o trabalho dele, ou ele te conhece o teu trabalho, ou a tua residência, pede para ele ir pessoalmente para ser tratado do assunto. Eu faria isso. Tente contato telefônico ou presencial com seu advogado, que é o que a gente está vendo agora. Uma atitude simples evita grandes prejuízos. Confirma a informação diretamente com o advogado que cuida do seu caso. Ligue para o número que você já conhece ou vá pessoalmente no escritório dele, se possível. Chama ele na tua casa ou no teu trabalho. Não responda diretamente a mensagem suspeita. Deixa parado lá. Foi o que eu fiz. Deixa em stand-by. E desconfie de comunicações que dizem ser de secretários, assistentes ou de outros advogados do mesmo escritório. Tipo, eu trato com o doutor Acelino, mas entrou em contato comigo o doutor Manuel. Quem é doutor Manuel? Nunca soube que o Acelino tivesse um sócio com o nome de Manuel. Então, assim, dando um exemplo aqui hipotético, pegando até o nome aqui do meu contra-regra, querido Acelino, é isso que acontece, o cara vai inventar, e aí você vai dizer, você desconfia. Fui no escritório do cara, nunca vi nenhum advogado lá, parceiro dele, e a cara surgiu. Tudo você tem que desconfiar. Não responda, prefira falar com a pessoa com quem você já tem uma relação de confiança estabelecida e que acompanha o seu processo. Procure falar com a pessoa certa, com o advogado certo. Não clique em nenhum link até conseguir contato com o seu advogado. Mandou um link para você clicar? Não mexe. Não mexe, não clica, não clica, não clica, não clica. Teve certeza que aquilo não é uma falcatrua, não é uma tentativa de golpe? Então, aí sim, você vai e pode até clicar no link, mas antes não clica. Links enviados por e-mail. É muito comum a gente receber por e-mail, por SMS ou mensagens, ou até mesmo por redes sociais, podem direcionar para páginas falsas que simulam sites de tribunais ou de escritórios de advocacia e solicitar suas informações pessoais, até para você dar, de repente até dão um QR Code lá para você fazer logo o pagamento, que eles entendem lá como sendo falsamente devido, né? Então é preciso ter muito cuidado. Espere até ter a confirmação direta do seu advogado antes de clicar em qualquer link. Gente, pelo amor de Deus, não clica, não clica. Lembre-se de que os golpistas costumam usar técnicas de persuasão e documentos forjados para conferir veracidade à fraude. Cuidado com esses detalhes é indispensável para não cair em armadilhas digitais. Falsificar documento, minha gente, hoje em dia está uma coisa impressionante. Qualquer pessoa cria lá um documento, bota o brasão e falsifica a assinatura do juiz, uma decisão e tudo mais. Não forneça dados bancários em hipótese alguma. Não forneça dados bancários em hipótese alguma. Advogados, tribunais e servidores de justiça nunca solicitam informações como senhas, número do cartão, de chave Pix ou dados bancários para pagamento, para mensagem. Nunca por mensagem. Ele não vai te pedir isso. Aí se pediu, dá. Pronto, na dúvida não dá. Pode ser que o doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, um advogado renomado, famoso, poderoso, vai ficar chateado? Vai. Aí é melhor você chatear um advogado renomado, uma advogada de peso, do que você ter seu bolsozinho fraudado, não é isso? Qualquer pedido desse tipo é sinal de golpe. Mesmo que a conversa pareça convincente, o cara, no meu caso, era super convincente, falava bem, eu observo erros de gramática e de português. Gente que fala errado perto de mim, na mesma hora, eu já tenho até vontade de corrigir. Imagine um advogado falando corretamente as conjugações verbais, os complementos verbais, era tudo certo. Então, assim, mais uma forma que o advogado tem que saber escrever direito corretamente, né? Mais do que qualquer outro profissional. Exceto os professores de português, né, que são mais bambambãs nas histórias. Caso alguém solicite essas informações, encerre o contato imediato e denuncie o número ou e-mail usado. Essa atitude ajuda a evitar que outras pessoas também sejam
enganadas. Denunciou, gente. Foi tentativa de fraude, foi esse número aqui, foi essa pessoa que se intitulou, denuncia. Porque se a pessoa for denunciada, provavelmente a rede social ou os canais de comunicação, os aplicativos de comunicação, adotarão medidas para pelo menos aquele número já não, digamos assim, não se tornar ativo e provocar perdas maiores. Caí no golpe do falso advogado e agora, naquele dia, na pergunta inicial foi, agora 17 horas e 50 minutos, a pergunta é essa: caí no golpe do falso advogado e agora? A pergunta que eu fiz no bloco anterior foi: tive meu celular roubado e agora? Então, de novo, a mão na cabeça. Se você foi vítima do golpe, é importante agir rapidamente para tentar reduzir os danos e ajudar na identificação dos criminosos. Pilantra é criminoso, um bandido é pilantra. Saiba o que deve ser feito. Avise imediatamente seu banco para tentar bloquear ou reverter a transação. Salve os prints das conversas com o número do telefone ou e-mail utilizado pelos criminosos. Guarde os comprovantes de pagamentos se houver transferência via Pix ou outra forma. Informe a seccional da OAB do seu estado, especialmente se o nome de um advogado foi usado no golpe. Denuncie o número do perfil usado pelo golpista em plataformas como WhatsApp ou até redes sociais. Registre um boletim de ocorrência, de novo, sempre um boletim de ocorrência. O quanto antes, leve todos os comprovantes e conversas que teve com os golpistas ou a golpista. O estelionato é crime previsto no Código Penal brasileiro, mas só pode ser investigado a partir de representações da vítima. Por isso, é necessário fazer o registro oficial e manifestar interesse na apuração. Não fique pensando também que você foi roubado, assaltado, você foi vítima do advogado. Se você não buscar se defender os seus direitos, ninguém vai chegar, pegar seu bracinho, levar lá no tribunal e promover a sua defesa. Minha gente, 17h52 minutos, esse foi o segundo assunto, mas eu também achei interessante, vai dar um tempinho aqui, vou procurar ser bem rápido, é que eu vi uma matéria que tem tudo a ver com golpe também, que começa a valer a lei que autoriza a venda de sprays de pimenta para mulheres, aquele sprayzinho. Na realidade tem a ver com o assunto. Nós estamos falando o bandido que rouba teu celular, nós estamos falando do bandido que se passa pelo advogado, e agora nós estamos falando do bandido que quer molestar as mulheres. Esse que a gente está costumeiramente, está vendo até demais ultimamente. Sanção foi publicada pelo Diário Oficial da União, no dia 24, agora de julho. A lei prevê que o produto possa ser utilizado de forma, ou seja, o spray, de forma moderada para repelir o agressor injusto. Aquele cara, aquele da mão boba que a gente viu, é muito comum você ver nos transportes públicos, etc. O governo federal sancionou nesta sexta-feira a lei que autoriza a venda de posse de spray para mulheres acima de 18 anos. Então, você precisa ter a partir de 18 anos ou mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a liberação para jovens menores de 18 anos. Para comprar, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais. A nova legislação exclui o produto do Estatuto do Desarmamento. O objetivo da proposta é unificar as regras de comercialização em todo o país. Minha gente, na realidade, eu tomei aqui, dado o avanço da hora, esse spray é um mecanismo que a gente já viu, usado até no exterior, inclusive, aonde você lá, de repente, a mulher está na sua bolsa, está sendo assediada, literalmente falando, ela vai pegar o spray lá, bota nos olhos do cara, o cara vai ficar lá temporariamente cego e ela vai poder conseguir ajuda. É válido, é uma situação que muitas vezes não, em grande parte das vezes as mulheres hoje em dia estão sendo mais do que exploradas. O governo sancionou nesse dia, no dia 24, então para mulheres acima de 18 anos, a proposta já tinha sido aprovada já pelo Senado no final do mês passado, e na manhã do dia 24, foi publicada no Diário Oficial da Nação. No ato da compra, é importante frisar para você, minha amiga de 18 anos a mais que está me assistindo,
Será necessária a apresentação de documento oficial com foto. Sua carteira de identidade, por exemplo, comprovante de residência fixa, que você mora na rua tal, número tal, e certidão de antecedentes criminais comprovando inexistência de condenação criminal por crime doloso. Então, essas são as exigências. Quando há intenção de cometer o crime pelo autor. O crime doloso é isso, cometido com violência ou grave ameaça e etc. A regulamentação federal, né, já tem estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina que já tinham adotado essa medida do uso desse produto. Né. As lojas autorizadas a vender o spray de pimenta, as lojas autorizadas a vender o spray de pimenta terão de, primeiro, manter registro das vendas que permita rastreabilidade do produto. Para quem foi vendido, fulana de tal, RG tal, endereço tal e etc. Fornecer orientações básicas sobre o uso correto, seguro e responsável do dispositivo. Na verdade, se você usar de forma indevida, nem vai atingir o teu objetivo. Emitir documento fiscal, é preciso ter nota fiscal, registrar os dados do comprador e da pessoa que terá posse do aerosol. A lei exclui produtos de incidência do Estatuto do Desarmamento. Então, minha gente, olha só, o programa de hoje foi bem recheado de alertas. O primeiro, eu falei, minha amiga, meu amigo, agora às 17 horas e 56 minutos, eu falei sobre o roubo, a perda ou o furto do seu telefone celular. Não, graças a Deus que não foi do seu, nem do meu, nem do nosso, nem vai ser, se Deus quiser, mas é uma situação que acontece comumente. Então, o que fazer? O que você tem que fazer? A gente evidenciou isso bem detalhadamente. Se você quiser rever o programa, daqui a pouco já está no ar, no meu programa no YouTube, vai lá, programa Dia a Dia, da Rádio Benfica, passa para um amigo teu que tenha interesse. Olha, serve de alerta, o que o Luiz falou no programa Dia a Dia dele de hoje, é exatamente isso que a gente precisa fazer. O segundo alerta foi sobre um golpe muito comum hoje em dia do falso advogado. Eu, particularmente, não caí no golpe, mas acabei participando da solução junto, já que o golpe foi direcionado para uma filha minha. E aí, assim, muitas outras pessoas ligadas a gente também estão nessa possibilidade, e aí compete a você dar uma olhadinha no programa que foi que eu falei. E o terceiro é a história do spray de pimenta, para que as mulheres possam ser melhor se defender. Gente, tá enojável essa quantidade de assédio, que coisa absurda, que coisa feia. Todo dia você vê nas redes sociais denúncia de homens tarados. É uma situação assim constrangedora, onde a mulher é a grande vítima da pilantragem nesse sentido. Então a história do spray de pimenta, ela acaba sendo, de certo modo, uma boa ajuda. Agora, isso também é importante que a mulher, ao ser assediada, nesse sentido, se defender no primeiro momento, também faça denúncia. Porque hoje em dia a gente sabe que se você não denunciar, não vai chegar a evidenciar o crime nem o criminoso. E é importante que isso seja feito. Esse foi o programa Dia a Dia comigo, Luiz Carlos. Desejo a todos uma semana iluminada. Aliás, um mês de agosto iluminado. Hoje é o primeiro dia útil do mês de agosto. Que seja um mês de realizações, de saúde e muita paz. Paz, inclusive, para o mundo. A gente está precisando de mais e para o nosso país. E que está entrando aí numa disputa eleitoral para presidente da República. Que cada um possa fazer sua avaliação correta e procure ser justo nas suas decisões e nas suas opções. Uma boa final de semana, uma boa semana e que todos tenhamos muita paz e muita saúde.
no seu dia a dia que se vive, é pra frente que se anda, é pra cima que se olha. A Rádio Benfica lhe convida agora para falar com você hoje e fazer parte do seu dia a dia.